Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Canoas Podcast, o podcast do Grupo Otimoneiro de Comunicação. Hoje nós vamos ter mais um episódio da nossa série Empresas e Negócios e eu recebo aqui o Júnior da JR Churrasqueiras. Tudo bom, Júnior? Como é que tá? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Olha só, fiquem aí porque a gente vai falar de construção de empresa, de empreendedorismo, de construção de marca, de inovação para encontrar soluções. Vamos falar de produção de conteúdo e vamos falar também sobre história de vida, resiliência, muitas lições aqui que eu tenho certeza que tu, sendo empreendedor ou não, empresário, tu vai poder tirar para a tua vida. E antes da gente começar o papo aqui, eu pedi pro Júnior começar a contar a história dele. Eu vou pedir que tu te inscreva no nosso canal, que tu aperte no sininho que tem aí no YouTube, para que toda vez que um episódio novo do Canoas Podcast for ao ar, tu seja avisado na tela do teu celular. E depois de ver esse episódio, tu pode assistir a mais de 50 episódios que nós temos aí, ou ouvir também no Amazon e no Spotify, tá bom? Então, Júnior, muito obrigado pela tua visita, por voltar aqui ao nosso estúdio, do Estúdio AT Play, para a gente conversar um pouquinho sobre a história da tua vida e da JR Churrasqueiras. Eu que agradeço o convite, cara, porque, querendo ou não, é sempre bom expor a nossa história e, como eu vinha te falando um pouquinho antes de chegar aqui, ontem eu fui surpreendido por um rapaz que ele disse, cara, a tua história salvou a minha vida. Então, enquanto a gente puder deixar o mais transparente possível, o mais claro possível, como tudo aconteceu e que tem como se passar pelas dificuldades de alguma maneira simples e com dedicação, buscando as suas prioridades, é isso que a gente vai fazer, né, cara? Então, obrigado pelo convite. É isso aí. Quem passa lá na frente da JR Churrasqueira, uma loja grande, bonita, ou que vai nas redes sociais, já que o Júnior é um grande produtor de conteúdo, aí fica lá olhando os assados dele, dando dicas de assados, de churrasqueira, não imagina, né, a quantidade de coisa que tu passou e passa para estar lá com uma empresa, com uma família unida, é uma empresa familiar, né? Isso. Os bastidores, né? As pessoas olham as marcas prontas, os negócios funcionando e olham aquilo e nem passa pela cabeça. É normal, claro, elas não conhecem a nossa vida, né? Então, Júnior, eu queria começar te perguntando e pedindo para tu contar um pouquinho como é que começou a JR Churrasqueiras, que foi se criar depois. Ela tem um legado que vem de antes, ela tem uma construção que vem antes, quando tu começou a trabalhar com isso. Como é que tu começou a trabalhar com churrasqueira? Cara, então assim, como nasceu a JR Churrasqueiras? Eu, com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar com o meu pai como ajudante de pedreiro, né? Eu era o servente do meu pai trabalhava com tijolinhos, fazia aquelas churrasqueiras de tijolinho à vista e tudo mais. E ali eu ajudava meu pai como ia na obra ajudar ele, fazer a limpeza dos tijolos, servir massa, tijolo e tudo mais. E com o tempo eu aprendi, com 15 anos eu já era profissional na área de churrasqueira. Né? Então sabia fazer churrasqueira e lareira com 15 anos de idade. Nós estamos falando isso, cara, em que ano? Hoje eu tô com 43, fazer os cálculos quase aqui. 30 anos atrás, 28 anos atrás. Exatamente. Final dos anos 90 então. Exatamente. Então, ali comecei a minha história fazendo churrasqueira e tudo mais, mas do estilo artesanal, tijolinho por tijolinho, tijolo à vista, né? Então, aquela churrasqueira bem tradicional. As coisas foram acontecendo, a gente foi ficando muito conhecido no mercado pela mão de obra qualificada. Em Canoas. Vocês eram de Canoas? A gente era de Canoas, mas nós atendíamos muito Porto Alegre. Trabalhávamos tinha um mercado maior. O poder aquisitivo na época de Porto Alegre era um pouco melhor de Canoas, então lá o meu pai encontrava um mercado melhor para se trabalhar e é onde a gente trabalhava fazendo lareiras de churrasqueiras em Porto Alegre. E churrasqueira no imóvel não era algo... Não, assim... Né? Não era como hoje que é difícil sair um imóvel pronto sem churrasqueira, não eram todos que tinham, né? Então naquela época meu pai tinha algumas construtoras líderes na região que ele já trabalhava, né? E ali a gente começou se obrigamos, num certo momento, a aperfeiçoar o sistema de churrasqueira. Nós fomos trabalhar numa construtora onde tinha 2 colunas, porque a churrasqueira pré-moldada que se vê hoje, todo mundo olha a churrasqueira pré-moldada, acha, que bonitinho, como é que inventaram isso? Não foi uma coisa que alguém sonhou e criou ela. Não, isso teve um passo a passo, né, consequência de acerto e erro. E o que aconteceu? A gente foi fazendo num prédio, e nesse prédio tinha 2 colunas estruturais e um espaço perdido de mais ou menos 1 metro entre essas 2 colunas, onde a construtora optou em botar uma churrasqueira ali dentro. Então nós tínhamos que fazer de alvenaria essa churrasqueira, onde a gente pinava, fazia 2 furos
fazia furos nas colunas. Nas colunas. Para poder estruturar os tijolos para que ela não rachasse, né? Como era um prédio alto de mais de 12 ou 15 andares na época, a gente começou a fazer as churrasqueiras do primeiro andar. Quando a gente estava chegando lá no 7º andar, as do primeiro andar, como a obra trabalhava, automaticamente as do primeiro andar já estavam rachando as colunas entre a junção do tijolo da alvenaria com a coluna, né? Então a gente resolveu fazer o quê? A gente quebrava as colunas, encostava uma forma na frente e concretava. Então ficava olhando de frente uma churrasqueira toda em concreto, 2 colunas, o peito da churrasqueira em concreto. E ali a gente começou a fazer uma churrasqueira em concreto ali, vamos dizer assim, né? Nascia ali a pré-moldada. A pré-fabricada. Pré-fabricada. Porque antes da pré-moldada surgiu a pré-fabricada, né? Então, depois de um tempo, meu pai pegou outra obra muito grande para fazer, e era eu e mais 2 irmãos que sabíamos fazer churrasqueira na Grande Porto Alegre. Os grandes profissionais de churrasqueira da Grande Porto Alegre eram eu e mais 2 irmãos. E meu pai, só que meu pai sempre correndo na rua, acabava nós 3 irmãos fazendo esse serviço. Então, ali na rua J. Renner, em Porto Alegre, próximo à Arena do Grêmio hoje, Sim. né, tinha uma construtora chamada Titon Brugger, que ela resolveu fazer quase 1000 apartamentos naquela rua ali, ao lado direito, que entra na J. Renner, aqui para lá, no bairro Maitá. E daí meu pai pegou 1000 churrasqueiras para se fazer. E tu imagina, eram 3 profissionais que faziam, eu e mais 2 irmãos, e nós tinha que dar conta, e a obra acontecia muito rápido. E daí naquela época eu disse, cara, o que a gente vai fazer? Então a gente desenvolveu uma forma que era em comprensado naval e ferro, tá? Onde a gente montava a forma, concretava no dia, no outro dia descascava a forma no local. Eu ia lá no local na obra, montava a forma no local, no outro dia desmoldava ela e concretava novamente. Então a missão minha e dos meus 2 irmãos era todo dia nós descascarmos e montarmos 5 formas, todo dia. Vocês fizeram 5 formas, que é essa que a gente tem a imagem aí, que é a forma, Isso. Ela é meio preta, metálica, né? Isso, é. Nós vamos botar na tela aí enquanto a gente fala. Comprensado naval, né, e ferro. Né? Uhum. Então, na verdade eram 15 formas, né? Cada irmão fazia 5, descascava 5 e montava 5 todo dia. E meu pai acabou contratando uma mão de obra mais barata, que seriam os ajudantes na época, os serventes, para vir atrás. A gente terminava de montar e o pessoal vinha concretando as formas, né? Então todo dia se saía 15 churrasqueiras, todo dia 15 churrasqueiras. Como a produção começou a acontecer e começou a surpreender alguns investidores da área ali da construtora, porque a empresa em si tinha alguns investidores, eram 1000 apartamentos, e um dos investidores assim, cara, gostei da ideia de churrasqueira. Eu tenho uma fazenda lá em Bagé e eu quero levar uma churrasqueira dessa lá para Bagé. Então vocês fazem o seguinte, ó, vocês constroem ela ali no meio do canteiro de obras, que eu vou vir com a máquina, a gente vai içar ela, vamos colocar no caminhão, e eu vou levar lá para minha fazenda e lá vou passar a usar ela. Só que naquela época as paredes da churrasqueira eram em torno de 20 centímetros a 15 centímetros de concreto maciço. Então estamos falando de uma churrasqueira que pesava quase 4 toneladas, né? Pá. Era muito peso. E daí eu disse, cara, a gente vai fazer ali, mas não sei se tu vai conseguir erguer. Não, faça ali. Foi aí que a gente fez, no meio de um canteiro de obra, no meio do nada, no meio de um pátio. Fizemos a churrasqueira, deixamos ela prontinha. 5 dias depois, veio uma reto escavadeira para levantar ela e colocar em cima de um caminhão. E na hora que a reto foi tentar levantar e colocar em cima do caminhão, não conseguia, porque era muito pesado. As pás da reto afundavam, a reto fazia força e não levantava a churrasqueira. E aí, tinha uma churrasqueira toda bonitinha, feita no meio de um pátio, que ia ter que ser demolida, né? E daí, naquela época, tinha um senhor naquela obra trabalhando, ele disse assim, não, vamos fazer o seguinte, ó, vamos serrar em peças, e a gente vai levar em peça para lá para a fazenda, e lá a gente só empilha essas peças. E assim nasceu a pré-moldada. E aí nasceu a pré-moldada. Então, foi ideias que foram se aprimorando através do tempo. Na necessidade. Exatamente. Então, ali a gente cortou a churrasqueira em pedaços. Então, a gente cortou a churrasqueira em pedaços e com lixadeira cortamos e coisas, separamos os pedaços e aonde foi para lá, para Bagé, não me lembro bem a cidade, que era interior lá, e o pessoal levou a primeira churrasqueira pré-moldada, né? Ah, que legal, isso daí é totalmente inovador na época, vocês não tinham nenhuma notícia de alguém fazendo isso? Não existia isso no mercado, não tinha nada no mercado. Nós estamos falando de que ano isso?
Cara, era 90 mais ou menos. Década de 90. É. Toma um golinho d'água. Isso. Olha só, então isso vai dar um corte bom. Já vamos fazer uma separação aí, o nascimento da churrasqueira pré-moldada no Brasil. E daí tu seguiu fazendo esse trabalho de montagem de churrasqueira. Não foi pro mundo das pré-moldadas ainda. Não, cara, o que aconteceu? A gente Continuou fazendo pré-fabricadas. Exatamente, pré-fabricadas, tá? E depois fomos fazer uma outra obra que era na frente da Praça da Encol em Porto Alegre, e meu pai sugeriu lá pro construtor, que era construtor Encol na época. Encol não, Edel. Deu uma tossezinha. É o ar-condicionado, isso pode acontece. ser. Então, o meu pai chegando lá na obra, ele disse, olha, nós temos 3 tipos de churrasqueira que a gente trabalha. A gente trabalha com artesanal, no tijolinho A1, a pré-moldada, a pré-fabricada e a pré-moldada. Porque daí a gente passou a fazer aquelas peças em casa, no momento ocioso, que não tinha que fazer, a gente fazia em casa aquelas peças. E daí o cara disse, não, tu traz então, vamos ver essa pré-moldada como é que é, porque não existia, né? E daí nós levamos lá, eu sei que na obra acho que devia ter uns 40 funcionários no prédio, os 40 funcionários pararam para ver a gente montando aquela primeira churrasqueira na sacada do prédio, né? Então ali se iniciou. Porém, a gente foi trabalhando com o tempo, e o meu pai sempre foi um cara muito atrapalhado financeiramente. Se ele ganhasse 5 mil por mês, ele gastava 10, se ele ganhasse 10, ele gastava 20, e assim sucessivamente. Sempre foi muito atrapalhado financeiramente. E nós, como filhos, né, ele sempre se preocupava em pagar todos os funcionários que ele tinha, e os filhos eram sempre os últimos. Os de casa, né? Os de casa sempre... Então, aquela frase tradicional que vinha do meu pai sempre dizia assim, na hora do pagamento, deu zebra. Né? O cara lá não pagou a gente, né? O dinheiro não deu, então a gente sempre trabalhava um pouco desgostoso com a profissão, pelo meu pai gastar muito mais do que... Né? Meu pai eu tinha 3 irmãos, esses 3 irmãos que trabalhavam juntos, era um filho de cada mãe. E as 3 mães foi mais ou menos ao mesmo tempo, assim, sabe? Então o bicho era bem arteiro, né? Vamos dizer assim. Então, o cara... Ali a gente começou, então, os pré-moldados. Porém, a gente foi fazendo depois de uma outra construtora. Chegando lá, o dono da construtora ficou muito amigo do meu pai e passou a visitar o canteiro onde a gente fabricava os pré-moldados. Né? E passou a visitar e olhar toda a parte de produção, como fazia e tudo mais. E a gente fez uma obra para ele e tinha uma próxima obra para fazer nos 8 meses. Passados esses 8 meses, então, a gente aguardava fazer essa próxima obra e não chamavam. A gente foi até a obra ver. Quando chegamos lá, estava tudo pronto. Né? Então, esse camarada, ele copiou a nossa ideia na época. Uma espionagem industrial aí. Isso. Né? E ele tinha algo que meu pai não tinha. Tinha capital, né? Então, ele investiu muito dinheiro e se tornou uma grande empresa de pré-moldado no mercado. Então, com o tempo... Meu pai começou a dizer, não, isso aí não vai dar certo, porque quando nasceu a pré-moldada, não era uma pré-moldada bonitinha que nem se vê hoje. Era uma churrasqueira feita para ir dentro de paredes de alvenaria. Era tapada de alvenaria. Era tapada com alvenaria. E depois, né, então praticamente era feita 2 churrasqueiras. A pré-moldada e por fora revestia com alvenaria. Ah, entendi. Aí meu pai dizia assim, cara, isso aí não vai pegar, isso aí não vai dar certo. Né? Isso aí não vai funcionar, vamos continuar no nosso sistema, no nosso robô, que era aquela pré-fabricada, porque já entrega pronto e tudo mais. Então meu pai não apostava muito naquela ideia. E nós sempre insistíamos pro meu pai, porém... A empresa era dele, né? A empresa era dele, né? Nós seguíamos o que ele mandava, mas nós acreditávamos muito no pré-fabricado, no pré-moldado, né? Então as coisas foram acontecendo. Então trabalhei até meus 30 anos com meu pai. E até os 30 anos, toma mais uma aguinha aqui. Toma uma aguinha. Vou pedir pra assinar ali, de repente desliga o ar-condicionado, né? Vamos ver se a gente aguenta um pouquinho sem o ar-condicionado. Vamos ver, que eu acho que o vento tá indo nele, né? Eu acho que pode ser, tá ressecando. O vento pode ser. Bom, então, o que aconteceu? Até meus 30 anos, eu costumo falar que eu trabalhava com meu pai e era mais quebrado que arroz de terceiro, né, cara? Financeiramente, nunca tinha dinheiro, tava sempre quebrado. E ali eu já tinha constituído família, já tinha 2 filhos, esposa, né? E sempre quebrado. Com 30 anos de idade, então, num feriado,
resolvi fazer uma lareira pré-moldada, uma churrasqueira artesanal para um cliente. Fazendo essa churrasqueira, uma churrasqueira de canto, terminei de fazer uma lareira. Terminei de fazer a lareira, o proprietário do imóvel disse assim: Júnior, tu fura o forro para mim ali, passar com cano de chaminé. Eu disse: cara, eu não tenho a máquina. Ele disse: não, eu pego para ti ali. Fora da lareira, um serviço, um pra serviço quebrar um galho. Daí eu disse: cara, eu não tenho a máquina. Ele disse: não, pega uma máquina para ti. E daí ele foi, buscou a máquina. Então era uma mesa tipo essa aqui que tinha na frente da lareira. Eu puxei a mesa para próximo da lareira, para onde eu subi em cima e poder cortar. Quando eu subi em cima que eu tô puxando a mesa, ele largou a máquina em cima da mesa, ligou numa extensão e saiu desenrolando a extensão. Quando ele ligou a extensão na tomada, a máquina estava ligada e correu em direção a mim. Então a máquina ia pegar nas minhas pernas, eu levei na mão, dei um tapa na hora para ela me pegar. E nesse momento eu perdi esse dedo, caiu no chão na hora, né? O dedo indicador da mão direita, para quem está nos ouvindo. E o segundo dedo aqui, o anelar, né? Uhum. Ele acabou cortando também. Então, na hora dei aquele tapa ali e perdi o dedo. Bom, era um cara que trabalhava autônomo, meu pai. O que aconteceu nessa época? Passei a pior fase da minha vida, porque eu não tinha uma carteira assinada, não tinha condições. Não tinha seguridade nenhuma. Nenhuma, né? Então eu disse, cara, pensei que ia fazer uns pontos ali, questão de dias eu ia voltar a trabalhar no Cabo da Colher, que era onde eu sabia trabalhar. E não foi isso que aconteceu, né, cara? Acabei pegando uma infecção hospitalar, onde meu braço ficou, todo o meu antebraço ficou preto total e tinha uma chance de amputação, né? Então eu fiquei 1 ano praticamente sem poder trabalhar. E esse ano foi a fase mais difícil da minha vida, até aquele momento, né? 2 filhos? 2 filhos, exatamente, 2 molequinhos. E a gente descobriu que tinha que comer carreteiro de salsicha, comprar 5 salsichas, tinha que durar a semana. Era salsicha, arroz. E ali começamos, eu e minha esposa muitas vezes tinha que dormir com fome para poder dar o comer para nossos filhos. Outro dia meu filho falando lá na empresa, ele disse: pai, tu lembra quando tu comprava 1 litro de leite e a gente tinha que dividir em 5 frascos assim, porque tu dizia que o leite era muito grosso, né? Para durar a semana. Para poder durar a semana, exatamente. Naquela época, o meu filho, ele tinha 6 para 7 anos, primeiro ano letivo de colégio dele ali. Ele chegou para mim e disse assim: pai, eu queria a mochila do Ben 10. Aí eu olhei pra ele e disse: filho, o pai não tem pra te dar. Aí ele pequenininho ali, todo cheio ansioso pra ir pra escola, olhou com os olhinhos cheios de lágrimas assim pra mim, olhou pra mim e disse assim: pai, quando tu tiver a gente compra. Então aquilo ali me machucou muito por dentro naquela época, porque eu tava totalmente impossibilitado sem poder trabalhar, né, cara? E daí, naquela época tinha o jornal Diário Gaúcho. Sim. E o jornal Diário Gaúcho tinha uns selinhos ali, que tu juntava os selinhos, e naquela época justamente estavam dando uma mochila. Então se tu juntasse a cartela, os selinhos, toda edição ainda eles fazem ainda. E daí, eu não sei, fazem isso ainda? Faz. Agora mais outras coisas, Tramontina e tal. Sim, e daí ganhava uma mochila naquela época, né? Aí eu comecei a juntar os selinhos. Cara, o jornal custava 25 centavos naquela época. E tinha dia que eu não tinha os 25 centavos. Então eu tinha que virar o sofá de cabeça para baixo, rasgar o forro do sofá para ver se tinha alguma moeda dentro. Né? Ir nos vizinhos, bater na porta dos vizinhos. Tu tá juntando o jornal, tu tem aquele coringuinha, né? Para poder montar e dar a mochila pro meu filho. Nessa época aí de necessidade, um amigo me procurou e disse assim: cara, surgiu uma oportunidade pra gente trabalhar numa empresa que vende seguro de vida. Eu não sabia exatamente nada disso. Trabalhei de pedreiro a vida toda, fazendo churrasqueira. E daqui a pouco tem que vender seguro de vida, né? Mas vamos lá, né? Quando é assim, as oportunidades vão aparecendo e... E daí, cara, ou passa fome, continua sem ter o que comer, ou vamos tentar vender seguro. Era uma alternativa. Né? E o seguro de vida não é uma coisa difícil de se vender, né? Porque... para a pessoa ganhar alguma coisa, a pessoa tinha que morrer. E nós não temos essa cultura ainda hoje, não temos. Tínhamos menos ainda há 20 anos atrás, né? Exatamente. E daí, cara, saí de porta em porta com uma maletinha, indo em busca de clientes para vender seguro de vida, né?
e eu ganhava comissão sobre cada venda. E querendo ou não, as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo a me comunicar mais com pessoas, que eu era extremamente ogro, né? Sim, tu viveu a vida inteira trabalhando em canteiro de obra. Exatamente, né? Então não tinha nada de comunicação. E daqui a pouco tinha que bater de porta em porta em pessoas que tinham poder aquisitivo muito maior do que o meu para poder adquirir um seguro de vida. Eu não poderia bater. Né? Eu morava nos fundos da casa do meu sogro, no bairro Guajuviras. Sim. Né? Não eram os teus vizinhos, o teu público, né? Exatamente. Eu tinha que buscar um público A e a minha comunicação com esse público era um pouco diferente. Então, com o tempo, a gente foi aprimorando. Se lapidando. Se lapidando, exatamente. E fui criando essa carteira de clientes. Legal. Cara, então as coisas começaram a acontecer. E quando eu vi, eu tinha ali uma porção de clientes, né? Quase 800 clientes, ganhava uma comissãozinha de cada um. Tava ganhando naquela época 3, 4 mil por mês. E eu digo, cara, nunca mais vou voltar pra obra, né? Pensei pra mim, né? Tô bem, tô rico agora, né? Tô ganhando 3 mil por mês. Agora só cresce esse bolo, porque vai a comissãozinha entrando, só vai crescendo. Exatamente, nunca mais vou voltar a fazer churrasqueira. E daí fui na Brosalto, eu tinha um Brava, eu dei o Brava de presente para um amigo, pro amigo tirar um carro 100% financiado para mim, que era um Prisma. Né? Daí ele foi lá, tirou esse carro 100%, a prestação era de 1.000 pila, eu ganhava 4 mil, 3 mil, 4 mil, tava dentro do orçamento tranquilamente. Comecei a pagar, tudo ok. E de uma hora para outra, a Sul América, essa empresa, né, no qual eu trabalhava, ela decidiu mudar. Agora vocês vão ser assalariados, né, e não vão ter mais a carteira de clientes. Perderam a carteira de clientes, da noite por dia. Bah. E aquilo ali foi um baque, porque a gente não esperava. Se ouvia rumores que ia acontecer, mas daqui a pouco aconteceu. Ela mudou toda a política de remuneração. Exatamente. E daí eu me vi com uma renda de R$1.000. Caiu de 4 mil para 1.000. Bah. E daí eu digo, cara, e agora como é que vai ser? Porém, se as coisas estavam difíceis, pode piorar, né? Sempre pode, segundo a lei de Murphy, né? Sempre pode piorar. Cara, então assim, as coisas estavam bem difíceis ali e eu comecei com muita dor na mão esquerda. Muita dor na mão esquerda. E para mim dormir à noite eu tinha que levar a mão dentro de um balde d'água. E não conseguia dormir, enchia balde de água com gelo. A mão praticamente tinha que adormecer, morrer para mim conseguir dormir. E era muita dor. Dependia de INSS e de Sistema Único de Saúde. Exatamente, SUS. Do SUS. E daí comecei a correr atrás do SUS e tudo mais, pra lá e pra cá. Fazendo exame, arranquei 2, 3 vezes a unha da mão, achando que era unha encravada e tudo mais. E a dor não parava. Até eu encontrar uma médica, que a médica pegou e disse assim, Júnior, tenho uma notícia pra te dar e essa notícia não é legal, preciso que tu venha pra cá pro hospital agora. Eu disse, não, tô indo aí. Eu digo, cara, sei lá, tô com uma infecção forte no dedo, vou ter que cortar o dedo fora, né? Já não tinha um dedo na mão direita, vou ficar sem um dedo na mão esquerda, vai ficar parelho ao menos, né? E daí, peguei e fui pra lá, ela sentou na mesa comigo lá e disse assim, Júnior, tem uma coisa pra te falar que não é muito legal, mas eu sou obrigado a te falar agora. Eu disse, não, fala. Ela disse, não, Júnior, tu tá com câncer linfático de tumor glômico. A gente fez alguns exames, a gente precisa fazer uma tomografia para se aprimorar um pouco mais. Eu disse, não, vamos fazer. Fizemos essa tomografia e eu descobri que eu tinha 32 nódulos, então. Então era 28 benignos e 4 malignos. Na mão ou pelo corpo todo? Pelo corpo todo, é um câncer linfático, né? Então, ali eu descobri, segundo os médicos, que tivemos só 2 casos em homens no Rio Grande do Sul e os 2 vieram a óbito em 8 meses. Tá. Então vamos recapitular aqui para a partir daí, enquanto toma água aí, a gente recomeçar, porque tu trabalhava lá atrás com teu pai, fazendo, né, trabalhando com churrasqueira, tudo, daí foi trabalhar com a venda de seguros depois do acidente, porque tu te acidentou, perdeu um dedo e o outro ficou... Tu não mexe ele, né? Não. O outro tu não mexe, então da mão direita, que é a tua mão forte, né? Isso. Aí tu vai trabalhar com seguros, tá dando tudo certo, aí a Sul América lá troca a remuneração, tu perde toda a tua base financeira e junto com isso tu descobre que tem esse câncer, 32 nódulos, um câncer super difícil que na história só tinha tido 2 homens e os 2 tinham vindo a óbito. No Rio Grande do Sul. Tu tinha... Que idade tinham os teus filhos e o que naquele momento assim passou na tua cabeça? Cara, primeira coisa, os meus filhos, eu tinha um filho de 15 anos e um de 13. Eram 2 molequinhos, né? Nunca tinham trabalhado na vida, porque não tinham nem idade para isso, né?
A minha esposa, a gente optou, quando eles nasceram, que ela ficasse com eles, sempre cuidando. Então, a gente optou que ela fosse uma dona de casa, do lar, né? Mais opção dela até mesmo do que minha. Então, foi uma, né? Sim. E na época ali, uma das coisas que me incomodou bastante, porque a minha esposa perdeu a mãe dela de câncer com 43 anos de idade. Então eu digo, cara, como é que eu vou falar pra minha esposa que eu tô com câncer agora? Que eu tinha 35 anos de idade, né? Então, cara, como que eu vou avisar isso pra ela? Porque a estrutura dela, a gente foi morar junto, eu e a minha esposa, com 15 anos, porque ela perdeu a mãe. Então a única estrutura familiar que ela tinha agora era eu. E daí, de repente, eu também tô com câncer, ele tem 8 meses de vida. Tu viu ela revivendo isso? Né? Então eu não podia falar isso pra ela. Aí eu chamei um amigo na época, que trabalhava junto comigo nessa empresa de seguros. Chamei o Rodrigo e disse, Rodrigo, preciso falar contigo, cara. O que houve? Não, preciso que tu venha aqui falar. Aí a gente se encontrou, né? No antigo, era, como é que chama ali agora? É aí, que era um shoppingzinho aqui em Canoas antes, que era um... Via Parcelo? Não, mais adiante lá o... Conjunto comercial? Conjunto comercial. Né? Se encontramos no conjunto comercial e lá eu desabafei com ele chorando. Eu disse, cara, a Sul América nos dava um seguro de vida de 100 mil pro funcionário. E eu disse, cara, eu tenho 8 meses de vida. A única coisa que eu quero é que daqui a 8 meses tu encaminhe a Simone, ajude a pegar esse seguro. E eles, capaz, cara, isso não vai acontecer contigo, meu. Tu vai ajudar a criar meus filhos. Não esqueça, cara, só quero que tu prometa pra mim que tu vai ajudar a encaminhar meus filhos. E daí comecei a fazer o tratamento e durante o início do tratamento eu não contei pra ninguém da minha família. Só esse teu amigo sabia? Só ele. E daí até as primeiras sessões de químio e rádio, ele que me levava. Né? Então, quando eu comecei a fazer a químio e a rádio, eu digo, cara, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer, porque eu comecei a ir na químio e na rádio forte. E na primeira químio eu levei aquele baque e eu vi que eu tava perdendo as forças ali. E eu vi que tinha muita gente ali que sem forças e realmente era uma contagem regressiva. Então eu digo, cara, eu tenho 8 meses pra encaminhar meus filhos. Nesse primeiro momento, cara, eu blasfemei muito Deus. Xinguei muito Deus. Eu disse, cara, que porra de... Desculpe o vocabulário, mas cara, o que é isso, meu? Eu sou um cara que sempre fui família, trabalhador... E primeiro tu me tira os dedos, depois agora tu me faz isso, que Deus tu é, sabe? Então blasfemei bastante Deus, xinguei bastante Deus no primeiro momento e quando eu vi que não tinha mais aonde fugir, não adiantava xingar ou coisa do tipo. Um dia no meu banheiro, chorando sozinho, debaixo do chuveiro, me ajoelhei e pedi pra Deus, cara, me dá só mais 5 anos pra me encaminhar meus filhos. Eu só preciso 5 anos pra encaminhar meus filhos. Né? E fiz aquela conversa praticamente eu e Deus ali e saí do banheiro e falei pra minha esposa, eu digo, até então ela não sabia, né? Aí eu disse pra ela, vamos abrir uma empresa de churrasqueira pré-moldada? Ela disse, como assim? Eu disse, não, eu tenho as formas ainda de quando a gente fazia, né? A gente vai alugar uma peça, algum lugar. Onde é que a gente vai alugar? Porque tava quebrado, né, cara? Tava com o carro em busca e apreensão, ferrado. E, cara, o que eu vou fazer? Então a gente foi, eu achei uma peça na rua Alexandre de Gusmão, em Canoas, atrás de um boteco. Que o cara... de Gusmão acho que é Fátima, né? Não, é aqui na Estância Velha. Estância. É. E daí na linha 2, o pessoal fala. Né? Aquela rua que sai bem em frente ao cemitério São Vicente lá. Perfeito, essa. Então peguei e aluguei um espaço que era uma garagem, só com tijolo bruto, sem reboco, não tinha piso no chão. E ali aluguei por R$200 o aluguel do espaço. Eu tinha dinheiro para comprar 70 tijolos refratários, uma carroça de areia, uma carroça de brita e uma carroça de e 2 sacos de perlita, que é o material que se usa para fazer o refratário. E 2 sacos de cimento. Então eu tinha que produzir uma churrasqueira, vender ela para poder fazer outra. Mas o meu objetivo maior era ensinar a minha esposa a vender aquela churrasqueira em 8 meses. E esse meu filho de 15 e o de 13, ensinar eles a fabricar essa churrasqueira. Então, fazendo químio e rádio e tudo mais, comecei a montar as formas e levei aqueles 2 molequinhos para me ajudar, né? Então, uma história bem interessante, que eu vejo que eles passaram comigo, esses 2 moleques, que hoje são 2 homens, né?
Eu lembro que o Henrique saía do colégio, estudava no Colégio Drummond, lá no Guajuviras. Saía lá do Guajuviras, caminhando de a pé. Chegava próximo ali, tinha uma madeireira que dava mais ou menos 400 metros da onde a gente tinha a nossa lojinha ali, que era uma peça, né? Ele tinha que comprar, passava na madeireira, saía do colégio, passava na madeireira e comprava 2 barras de ferro 4.2, que a gente só tinha dinheiro para comprar 2 barras de ferro, não tinha mais. Então ele saía do colégio junto com os coleguinhas e tudo mais, e tinha que passar na madeireira e vinha arrastando pela rua aquelas 2 barras de ferro. Então tu imagina a vergonha que ele passava, um menininho vaidoso e tudo mais, tendo que arrastar ferro, né, até o serviço. E chegava ali de tarde, eles iam virar concreto. E daí eu lembro que nessa época, cara, foi muito difícil. Eu comecei automaticamente, comecei a ficar um pouco mais debilitado. Eu lembro que eu tinha que usar luvas de borracha. Na verdade, eu não podia nem trabalhar com cimento, segundo a minha médica, né? E eu comecei a usar luvas de borracha. E eu lembro quando eu ia tirar as luvas, as minhas unhas acabavam ficando dentro das luvas, né? E algumas vezes eu acabei desmaiando e caindo com peças de concreto em cima de mim e acordando com meus filhos: pai, acorda, 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 e tu tá bem, tu tá bem. E eu dizia pra eles: cara, não conta pra tua mãe, não conta pra tua mãe. Quanto tempo levou assim, sem contar pra eles, e esse processo que ao primeiro... mesmo tempo, claro, tu tava fazendo isso pra proteger eles, foi uma decisão que tu tomou e tal, mas te trazia, além desse buscar forças lá no fundo, te trazia provavelmente tu gastava uma energia para não contar, tu tinha que fazer todo um processo, deve ter trazido um sofrimento também para ti. Quanto tempo isso durou? Cara, durou aproximadamente 4 meses que eu não contei para minha esposa, tá? Eu sei que eu fui fazer uma químio, um dia, sempre eu ia com o Rodrigo me acompanhava, né? E um dia o Rodrigo não pôde ir e eu sempre saía lá da químio, um pouco tonto, mas saía. E esse dia que aquele Rodrigo não foi, eu lembro que eu saí, tinha um estacionamento na frente, como tem aqui um estacionamento aqui na frente. Eu saí do hospital, aí entrei dentro do estacionamento, tinha uma sombra onde eu tava assim, e eu digo: cara, eu vou dormir uns 10 minutinhos aqui só pra dar uma respirada e depois dirigir pra casa, né? E eu lembro que era um dia quente, e eu abri um pouquinho o vidro e deitei ali. Deitei, fechei o olho, abri logo em seguida o olho, como se fosse coisinha rápida assim. E eu olhei que eu tava ensopado de suor, assim, né? Aí fui olhar no relógio, quando eu deitei, era em torno de 11 horas da manhã. Quando eu olhei no relógio, era 18h30. Nossa Senhora. Eu fiquei o dia todo dormindo dentro do carro e parecia que foi segundos. E daí eu vi que tava difícil, né? Que eu não ia mais conseguir. E esse dia, na Santa Casa lá, tinha um lugar que agora mudou, tá? Mas que era a dança das cadeiras, que eu costumava dizer. Antes de fazer a quimioterapia, existia uma pré-sala. Tu tomava um medicamento e depois tu ia fazer a quimio. Naquela pré-sala tinha 18 cadeiras. Então, quando eu comecei a fazer a quimio, automaticamente tu começa a conversar com as pessoas do teu lado e tudo mais. Da tua rotina, né? Exatamente. E daí, no outro dia, tu vai lá e pergunta: cadê o Pedro? Tu não viu o Pedro? Ah, cara, o Pedro não vem. Ah, e o Pedro, o que houve? Cara, o Pedro vem a óbito. E o Marcos? O Marcos vem a óbito. O Guilherme vem a óbito. Então eu comecei a ver que as pessoas vinham caindo das cadeiras. E automaticamente pensava: eu vou ser o próximo, eu vou ser o próximo. Então aquela dança das cadeiras foi bem forte, cara. E daí eu peguei e fui pra casa, e daí eu precisava fazer a minha primeira cirurgia, que foi nesse dedo aqui, ó. Aqui tem Por causa do linfoma? Isso. Daí fui fazer minha primeira cirurgia, e quando eu fui fazer minha primeira cirurgia, então eu tive que comunicar à minha família, né? Porque daí precisava de eles. Exatamente. Claro. E daí, minha primeira paulada foi a dança das cadeiras. A primeira notícia foi descobrir que eu estava com câncer, a segunda foi a dança das cadeiras, e a terceira grande paulada ali foi quando eu contei para minha família. Porque daí a minha esposa se abriu com a minha mãe, e a minha mãe foi para as redes sociais e criou aquelas orações, aquelas correntes de Facebook e tudo mais. E daí todos os parentes que eu tinha começaram a me ligar, pessoas que eu não via há tempo. Eu tinha um primo que eu fazia anos que eu não via ele, daqui a pouco aparece ele todo de branco na minha casa lá, porque ele tinha virado espírita. Aparece ele todo de branco lá em casa, e eu digo: cara, as pessoas estão vindo se despedir de mim, né? Acabou mesmo, né? Então ali foi um momento bem difícil. E daí fui fazer essa minha primeira cirurgia. Aí acontece uma das histórias mais interessantes de tudo que aconteceu.
talvez isso tu ainda não saiba. Quando eu deitei na máquina para fazer a minha primeira cirurgia, eu olhei o sobrenome da médica, que eu não vou citar o nome dela aqui por respeito, ela me pediu muito já, eu já tinha falado em outros podcasts e coisa, e ela disse, Júnior, por favor, não, porque acabou gerando tumulto para ela, as pessoas ligando para ela e tudo mais. Ela disse, cara, só não fala meu nome mais, tá, por favor? Tá, beleza. Então, vou chamar ela de Senhora X. Tá. Né? Então, a médica X lá pegou e disse assim pra... Olhei ela no sobrenome dela, Renata X. Aí eu disse assim, Renata X, eu trabalhei para um seu X quando eu tinha 14 anos de idade. Ela, é mesmo, é? Eu trabalhei para um seu X lá no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. E eu lembro que ele tinha uma adega de vinho no andar, um subsolo na casa, ele tinha uma adega de vinho. E ali naquela adega eu fiz uma lareira para ele. E em cima da lareira eu botei um brasão da família. Aí essa médica olhou para mim assim e disse, é mesmo? É. Esse senhor X é meu pai. Aí eu disse, pô, que legal. Então tu é Renata, a menininha que enquanto eu tinha 13, 14 anos fazendo lareira para ela. Ela era a menininha que estudava e tudo mais, que sobrou um quarto, que o quarto ia pro lixo, meu pai como pedreiro pegou o quarto e eu tive meu primeiro quarto bonitinho, que era o quarto dessa médica que eu ganhei. Olha aí. E daí ela fez a minha cirurgia, e a gente fez essa cirurgia e coisa e tal, e bom, fui pra casa, recuperação. Aí tô em casa, isso foi na quinta-feira, no domingo, ela me ligou, era meio-dia. Ela me ligou, Júnior, como é que tu tá? Tu tá bem? E eu tinha que tomar na época, os medicamentos custavam quase R$1.000, e eu não ganhava isso, né? Nem perto disso. E ela disse, tu tá bem? Tá tomando seus remédios direitinho? Eu disse, doutora, não tô tomando porque eu não consigo comprar ainda. Aí ela disse, não, tem alguém que quer falar contigo aqui. Quer falar contigo aqui. E daí nisso, no outro lado da linha, tinha o Sr. X. Que ele me chamava de Polaquinho na época, né? Meu pai era o polaco, eu era o Polaquinho. E daí o Sr. X pegou e no outro lado da linha disse assim, ô Polaquinho, como é que tu tá? Porque ele lembrava eu ainda aquele gurizinho de 13 anos, 14 anos. Ô Polaquinho, como é que tu tá? Eu disse, pois é, tia, tô nessa situação aí. Aí ele, não, fica tranquilo, tu tá na mão da melhor médica do país. Não é porque é minha filha, mas é porque é mesmo. E assim, ó, de hoje em diante, o teu tratamento não vai. Até hoje eu me emociono com isso, cara, porque ali foi bem definitivo na minha vida, sabe? Ele disse, de hoje em diante o teu tratamento não vai gastar mais nem R$1. Tudo que tu precisar de remédio, a minha filha vai alcançar pra ti. E eu disse, não tenho nem o que lhe falar, só tenho que agradecer. E ali eu comecei a tomar os medicamentos certinho, né? E fazer a químio, depois fiz outras cirurgias. Mas o que é interessante, que aos 35 anos de idade, eu fui encontrar um cara, que aos 13 anos de idade, aos 35 eu fui encontrar um cara que salvou a minha vida. Uhum. Então, cara, essas coincidências talvez tenha acontecido por causa de se ajoelhar a Deus e pedir aqueles 5 anos de vida a mais, sabe? Uhum. Então, tu imaginar que uma pessoa que tu nunca mais viu durante 22 anos, durante 12 anos, não, 22 anos, eu tinha 13 para 35. Isso aí, 22 anos. Eu nunca mais tinha visto ele. E daqui a pouco ele chega e a filha dele é a médica que vai me tratar e ele diz, cara, o teu tratamento fica tudo por minha conta. Então aquilo ali foi um negócio surreal para mim que aconteceu na época e a gente começou a trabalhar. E aquilo ali me deu força, porque eu disse, cara, existe uma luz no fim do túnel. Tu viu que tinha uma construção que não era à toa. Não era à toa. E daí ali, cara, eu continuei trabalhando e daí já se passaram 8 meses que eu tinha começado o tratamento e eu não tinha morrido. Né? Eu tinha 8 meses de vida e eu não tinha morrido ali. Já tinha passado esse primeiro... E eu tava me sentindo mais forte nessa época, né? Então, ali eu digo, cara, vamos lá. E a minha empresa, querendo ou não, começou a vender 1, 2, 3 churrasqueiras. E eu lembro que eu fui entregar churrasqueira numa obra, 2 churrasqueiras. E cheguei lá, tinha um senhor entregando areia de caminhão, né? E eu comprava areia de carroça, né? E daí eu vi um caminhão de areia sendo entregue assim, eu digo, isso é um sonho, o dia que eu vou poder comprar um caminhão de areia, né, fazer churrasqueira.
E daí cheguei pro senhor lá, o seu Rubens. Aí cheguei pro senhor Rubens lá e disse assim: tia, quanto é que custa um caminhão de areia? Ele disse: ah, custa tanto. Cara, era muito barato perto do que eu pagava nas carroças, né? Aí eu disse: olha, eu não tenho condições de comprar um caminhão de areia agora, lhe pagar agora, mas daqui uns 30 dias eu tenho. Se o senhor me vender um caminhão de areia e brita afiado, em 30 dias eu lhe pago, hein? Aí ele disse: não, me dá teu endereço, guri, que eu vou levar pra ti. Eu sei que eu esperei esse caminhão de areia e no outro dia, como se esperasse o Papai Noel chegar, sabe? Quando chegou o caminhão de areia, eu disse: cara, venho mesmo. Né? E daí comecei todo o dinheiro que eu ganhava eu reinvestia. A gente continuou passando aquele primeiro ano, praticamente voltamos a comer carreteiro de salsicha, que hoje eu não consigo nem ver salsicha mais. Então passamos um ano muito difícil e ali, nesse primeiro ano, as coisas começaram a acontecer. E daí eu me via num ponto assim, que era como se eu estivesse empurrando uma grande pedra lomba acima, e que se eu parasse aquele momento de empurrar, ela voltava por cima e atropelava não só eu, como minha família inteira. Então eu era obrigado a fazer mais força. E daí foi onde eu vi um pavilhão abandonado na J. Renner em Canoas, e conversei com uma construtora, uma moça que era dona de uma construtora, e falei com ela, e ela disse: cara, eu tenho lá parado, mas aquilo não tem água, não tem luz, não tem banheiro, não tem nada. Eu disse: tia, não importa, eu só preciso do espaço lá. Ela: vou te alugar por R$1.000 por mês, que era muito barato para quem tinha dinheiro. Para quem não tinha dinheiro, que era o meu caso, será que eu vou conseguir pagar os 1.000? Né? E eu disse: não, bora, vamos alugar. Aí alugamos aquele pavilhão, e ali a gente pegou com o resto de material que tinha dentro daquele pavilhão, porque ela era uma construtora, então todo o resto de obra que ela tinha, ela tirava ia botando lá. Então eu peguei todas as madeiras velhas que tinha lá, telha, e a gente conseguiu montar dentro do pavilhão uma primeira lojinha. Isso com 1 ano de empresa? 1 ano de empresa. A gente saiu da Alexandre Guzmão e fomos para a J. Renner. No mesmo lugar onde está até hoje? Não. Não, tá. Aí fomos para a J. Renner. Ali na J. Renner nós continuamos trabalhando, e as coisas continuaram acontecendo. E nessa época, alguns clientes chegavam para mim ali e diziam assim: cara, porque eu só fazia churrasqueira, né? Só churrasqueira. Aí eu via que alguns concorrentes faziam, na época concorrentes, eles faziam churrasqueira, forno e fogão do lado, assim, né? Aí eu disse: cara, eu vou fazer uma churrasqueira com fogão do lado. Aí fiz uma churrasqueira com fogão do lado ali. Aí chegou um cliente pra mim lá e disse assim: cara, eu tinha um sonho de ter uma churrasqueira com fogão, mas eu não tenho espaço, minha casa é mais compacta. Aí eu disse: caramba, né? Aí foi onde a gente desenvolveu uma churrasqueira com 1,5 m, que dentro da churrasqueira tinha um fogão a lenha, dentro dela. Não do lado, como muitos lugares tem. A nossa era dentro. E quando eu fiz isso, eu lembrei da história do meu pai, que meu pai perdeu tudo que ele fez por não ter uma patente, por não ter um segmento, né? Ele acabou perdendo praticamente tudo ali, e eu disse: cara, eu vou patentear esse produto. E daí foi onde a gente foi buscar a patente. Na época uma patente custava 5 mil para patentear o produto, só que existia uma maneira de patentear o conceito, e isso custava 15 mil. O que era o conceito? Não era patentear uma churrasqueira, porque, por exemplo, se eu fizesse uma churrasqueira, o cara for lá e mudasse o modelo da coifa, ou mudasse a arruela ali, ele mudava o modelo, mudava a patente. E no momento que tu patenteia o conceito, churrasqueira pré-moldada com fogão embutido, é o conceito. Então eu, sem dinheiro, resolvi parcelar em 50 mil vezes, vou fazer essa patente. E começamos a vender essa churrasqueira. Cara, e essa churrasqueira foi um sucesso absoluto, assim, as pessoas começaram a ver e todo mundo queria churrasqueira tradição, o nome da churrasqueira. Foi ela que te deu a alavanca. Foi um grande plus, inicial. Foi ela ali, isso. Mas antes da gente entrar nesses modelos aí, sem querer te cortar, mas pra gente, vamos dizer assim, não fechar porque a gente vai voltar nisso, mas pra gente fazer essa passagem de ciclo aí. Tu recebe a notícia do linfoma, daí tu tinha 8 meses, aí tu cria a empresa para fazer a tua família aprender o ofício, né? E daí se passa esse 1 ano, ou seja, tu já tá dentro dos 5 aquele que tu pediu para Deus no chuveiro, né? Exatamente. Já passou dos 8 meses. E esse 1 ano muito difícil, de muita resiliência, passando por tudo isso,
cria uma base muito sólida para que daí tu comece a inovar e a querer avançar, né? Eu queria, assim, a gente explorar um pouquinho esse 1 ano aí, porque eu acho que esse 1 ano é chave, porque quando tu tem uma base sólida, o que tu vai construindo para cima fica mais seguro, né, Júnior? Esse 1 ano com doença, com a tua esposa aprendendo um ofício novo e ao mesmo tempo tendo que lidar com a possibilidade de a qualquer momento, porque é disso que nós estamos falando, né? Nesse tempo todo, a qualquer momento... Eu podia ir embora, né? Tu podia ir embora e tá ela sozinha com os 2 filhos e uma empresa, né? Esse 1 ano foi definidor porque é a JR Churrasqueiras até hoje, né? Exatamente, era um MEI na época, né? Era um MEI. Tudo era um MEI, dentro disso tudo acontecendo nesse 1 ano de vida. E cara, isso foi muito legal tu falar agora, porque muitas vezes passa batido isso. E eu acho que isso foi fundamental realmente, esse pilar, esse alicerce, porque foi aí onde a gente linkou a família. Foi aí onde meus filhos pegaram e viram que precisava do pai, a esposa precisava de mim, e a gente começou todos juntos a lutar por um propósito só, que era fazer a empresa dar certo. A gente costuma falar que queimamos as pontes, não tinha como voltar para trás, né? Era como se tivesse passado por uma ponte, não tinha plano B. Olhar para trás, encher aquela ponte de gasolina, tocar fogo nela para não ter como voltar para trás. E eu vi que essa construção daquele menininho de 13 anos começar a virar concreto com o pai, estudando de manhã, à tarde virando concreto. O outro de 15 anos fazendo a mesma coisa. E todos eles, inclusive tá me ligando um deles aqui. E todos eles, nesse momento assim que eles estavam fazendo isso, eu vi que eles estavam criando uma estrutura muito forte, um alicerce muito forte ali. Então eu acho que tudo isso só aconteceu pelo fator família. Se eu não tivesse a minha família que eu falo, minha esposa e meus 2 filhos, se eles não tivessem comprado tanto a ideia, porque tu imagina um menino de 13 e um de 15 anos, era muito mais fácil sair do colégio e jogar futebol de tarde do que ir virar concreto com seu pai. Claro. Né? E eles em nenhum momento titubearam ou disseram, pai, eu não vou. Pelo contrário, todos os dias eles estavam ali. Eu acho também, Júnior, tem quando a gente está passando por momentos muito difíceis, né? E eu acho que só quem passa sabe exatamente tudo o que passou, né? Que é o teu caso, não é o meu. Mas vocês, de certa forma, diante de todas as incertezas que vocês tinham nesse 1 ano aí, todos vocês acabaram botando um foco e energia em algo para produzir, né? Exatamente. Tu poderia, porque isso acontece com muita gente, tu poderia ter te entregado, né? Tu poderia ter dito, não tenho o que fazer em 8 meses. Vou fazer a passagem, não vou estar aqui. Então, assim, arruma um emprego, vocês 2, vou arrumar um emprego para cada um em algum lugar aqui, o que também, ok, se acontecesse, né? Mas poderia ter se desmobilizado, poderia ter, de certa forma, arrumado um plano, não para ter a empresa familiar que acabou... E eu noto hoje, conhecendo a empresa, né? Ela é a família de vocês. É a família. Ela é a família. Vocês botaram aquela energia, em vez de ficar... Claro que tenho certeza que tiveram seus momentos de reclusos, os momentos de choro, os momentos de tristeza, é óbvio. Mas até pelo que eu sei, assim, pelo que tu conta... tu não deixou muito espaço e eles também não tiveram muito espaço para isso. O foco era botaram a energia em algo para ser construído, né? Tu sabe que nem eu falei no início aqui da entrevista, não sei se chama de entrevista ou podcast, né? Papo. Desse papo aqui. Então, ontem eu chegando na minha empresa, larguei minha esposa na frente da loja e estava me direcionando para a fábrica, e um rapaz abanou e pediu para mim parar o carro. Aí eu parei o carro, olhei, ele disse, JR, posso falar um pouquinho contigo? Eu disse, cara, fala aí, meu. Ele disse, eu quero te agradecer pela tua história de vida. Tu salvou a minha vida. Eu disse, como assim? Cara, eu tava pronto para tirar a minha vida, porque eu fui um cara muito bem sucedido, eu quebrei e não tinha mais saída para onde sair financeiramente, eu tô na minha pior fase financeira. E eu vi minha esposa e minha filha numa pracinha, que eu não quis ir junto nesse dia, e elas me mandaram uma foto de lá. E quando eu recebi essa foto, eu entendi que elas estavam mais felizes sem mim do que comigo. E ali eu estava pronto para cometer o suicídio. E nesse momento, olhando a rede social, encontrei a tua história.
E aí eu vi o quanto vale a pena. E daí conversando com ele, eu disse, cara, eu acho que o principal disso tudo é buscar as tuas prioridades. Pelo que tu luta, pelo que vale a pena, né? O que realmente vale a pena. Não é fazer churrasqueira, não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, não. É família. E eu precisava focar na minha família. Eu não podia pegar a minha esposa, aquela menina de 15 anos, que a gente começou lá com 15 anos. A gente tem 28 anos junto. Pegar aquela menina de 15 anos e simplesmente dizer, cara, vai te virar sozinha, vai arranjar um emprego porque agora eu tô doente. Não, ou era o homem da casa ou não era. E ali eu tomei a atitude de dizer, cara, vamos fazer isso e vamos fazer. Eu lembro que nesse primeiro ano, na verdade nos primeiros 5 anos, eu não faltei um dia de serviço. Entre sábado, domingo, feriado, eu trabalhei todos os dias. Todos os dias. Eu pedi 5 anos para Deus e eu aproveitei cada dia desses. E eu lembro que nesse primeiro ano era meu aniversário, dia 26 de julho, e era um domingo. E eu estava trabalhando, fazendo concreto lá sozinho, porque a minha esposa e meus filhos no sábado e domingo a gente optou que eles ficassem em casa, ao menos para 2 crianças, pô, não tinha como, né? Tem que ter os seus momentos de lazer, né? Exatamente. E eu não, saía de casa e ia lá. E daí eu lembro que nesse domingo que eu estava de aniversário, vem a minha esposa, uma amiga nossa, e meus 2 filhos com um pedacinho de bolo na mão, cantando parabéns pra mim, e disse, pai, vamos pra casa hoje, para de trabalhar. Eu disse, não, cara, eu tenho que fazer essa forma, porque eu tinha uma forma só, entendeu? Eu tinha uma forma, eu tinha que concretar e descascar no outro dia, concretar e descascar no outro dia, porque se aparecesse um cara que quisesse comprar 2, eu não tinha 2, então eu tinha que estar sempre produzindo, até hoje fazer as formas que a gente tem. Então esse primeiro ano foi uma base muito forte mesmo. E daí nesse primeiro ano que a gente passou para essa segunda loja, a gente as coisas começaram a acontecer e a gente criou essa churrasqueira tradição. Bem, daí vamos entrar nessa parte aí, que hoje quem entra na JR Churrasqueiras ali é uma loja enorme, e quando tu faz o tour explicando todas as churrasqueiras, tem um monte de modelo. A tradição então foi a primeira Churrasqueira do Brasil a ser desenvolvida com fogão a lenha embutido. Lenha embutido. Então, para quem tá só nos ouvindo, né, pra gente explicar assim, tem aquela boca da churrasqueira, né? Uhum. E do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz um dos lados, fica uma chapa de fogão a lenha dentro da churrasqueira. Daí tu faz o teu fogo do lado, né? Isso, são 2 compartimentos separados, né? 2 compartimentos separados. Um pro fogo do fogão a lenha, um pro fogo da churrasqueira, mas todos dentro da churrasqueira. Todos dentro da churrasqueira. E ali a gente participou de um prêmio, né? Um prêmio a nível Brasil, concorrendo com empresas gigantes de churrasqueira. E, surpreendentemente, a gente foi eleita a melhor churrasqueira pré-moldada do Brasil em 2016. Pô, que legal. Cara, e isso acabou nos deixando como referência para algumas construtoras. Uhum. E as construtoras, então, vendo essa premiação, acabaram nos procurando para isso. Depois de décadas, tu voltou para esse mesmo lugar, que é fazer churrasqueira pré-moldada para a construtora. Isso. Só que o detalhe, antes eu procurava as construtoras, a construtora escolhia quanto ia me pagar, como ia me pagar e quando ia me pagar. Agora, quando ela voltou a me procurar, eu já não tinha interesse em vender para a construtora. Meu interesse era vender consumidor final. Claro. Até porque o consumidor final, ele chegava ali, passava o cartão, eu recebia praticamente adiantado, aí eu pagava a antecipação do cartão ali, eu tinha capital para produzir a churrasqueira e entregar para ele. Para a construtora, ao contrário, eu tinha que fabricar a churrasqueira, entregar a churrasqueira, esperar 30 dias para tirar nota e depois receber. Então, quando nesse segundo momento que agora a construtora voltou para mim, cara, meu preço é esse, é isso, e tu quer comprar à vista como qualquer cliente aqui dentro. Aí tu somou as tuas habilidades que tu adquiriu no tempo de vendedor de seguro. Porque tu viu, eu sei vender, consigo vender direto, não preciso mais da construtora. Exatamente. E daí a gente começou... O nosso foco não era mais construtora, porque eu tinha apanhado muito de construtora. Então, meu foco era consumidor final. E fazer o dinheiro girar, né? Não podia deixar impactado, parado dentro de uma construtora 20, 30 churrasqueiras para depois receber. Então, quando as construtoras começaram a nos procurar, cara, é assim, compra à vista, quer receber, quer, não quer. Outro jogo. A gente não vende, tá? E daí começamos a vender, as coisas começaram a acontecer.
e o espaço ficou pequeno e a gente teve que contratar mais gente. E daí acabei contratando outros profissionais. Profissionais não. Na verdade, o primeiro cara que eu contratei foi um cara que pediu para arrancar grama na frente da minha fábrica lá, porque... Minha fábrica. Minha pequena fábrica, né? Que era eu e meus filhos. Aí o cara passou na frente lá e disse, tu quer que eu capine aqui 5 pila, ao menos pra comer um prato de comida? Eu disse, não, cara, entra aqui, me ajuda a virar concreto que eu vou te pagar o dia de trabalho. E esse meu primeiro funcionário foi indo, né? E foi crescendo a fábrica, e só que daí é o seguinte, eu tinha fábrica e loja junto. Aí tu imagina, a gente pegava pessoas totalmente como eu era no passado, totalmente ogro, sem habilidade nenhuma com o público. Então daqui a pouco o cara tava lá atrás concretando uma churrasqueira e não sei o que, não sei o que. São universos diferentes, né? São mundos distintos. Exatamente. E daí, cara, eu não tinha como ter esse vocabulário junto com meus clientes. Então eu precisava separar agora, no segundo ano, eu precisava separar a fábrica da loja. Tá. E daí lá na própria J. Renner, mais adiante, falei com uma senhora, a dona Judite, e perguntei para ela se ela me alugava um espacinho, que hoje é uma lavanderia lá, para mim montar uma loja de churrasqueira. Né? Todo mundo pedia fiador e coisa, e eu disse, cara, não tem fiador, não tenho nada, né? Eu tenho vontade de trabalhar e vou lhe pagar certinho. Ela acreditou em mim, tirou da imobiliária na época, aluguei direto com ela ali e começamos daí. Eu tinha uma lojinha mesmo. Aí eu tinha a fábrica no lugar e a loja. Por surpresa, nem foi tanta surpresa, porque a gente inovou com aquilo ali da churrasqueira tradição. Em 2017 fomos eleitos de novo melhores do ano. E daí as coisas começaram a acontecer ainda mais. Em 2018, de novo, os melhores do ano. Nível Brasil. E daí a gente pegou e resolveu alugar um espaço bem maior. Aí fomos para um pavilhão de 1.000 metros quadrados. As coisas já tinham acontecido, já passamos de uma média de uma churrasqueira por mês. Agora, nessa época aí, nós estávamos vendendo umas 100 churrasqueiras mês. Eu já tinha comprado 3 caminhonetas, uma empilhadeira, um caminhão. E já estava com quase 20 funcionários. Isso no terceiro ano. Quarto ano, as coisas continuaram acontecendo, o pavilhão crescendo e tudo mais. E no quinto ano a gente foi para a loja que a gente está hoje, né? Com uma loja de quase 300 metros quadrados ali, só de espaço para churrasqueira, onde você encontra tudo entre churrasqueira. Aí entra a pandemia. Aí vem a pandemia. Nos 5 anos vem a pandemia. Nos 5 anos vem a pandemia, né? Na verdade, no quinto ano ainda não tinha vindo a pandemia, né? Então a gente já tinha passado pelos 5 anos, eu tinha me dado como missão cumprida. Eu disse, bom, agora meus filhos, o meu de 15 estava com 20, no 5º semestre de engenharia civil, o mais novo estava se formando no ensino médio, que chama, né? Isso, ensino médio. É o médio? Segundo grau, né? Segundo grau, médio. Se formando no ensino médio. E o mais velho ali estava no 4º semestre de engenharia. Eu disse, cara, estou encaminhado, agora vai. Aí de uma hora para outra aparece a pandemia no 6º ano, né? Aí esse 6º ano com a pandemia, e agora? 30 funcionários, todo mundo em casa, tem que pagar todo mundo parado, como é que vai ser? E daí eu digo, caramba. Aí a gente foi para as redes sociais, todo mundo partiu pro lado da live, né? Daí tu te descobriu esse outro lado aí que é muito forte, que é o comunicador júnior. Exatamente. Só que daí, cara, tudo acontece com aquela certa rebeldia, né? Logo no início que eu descobri minha doença, eu fui muito rebelde com Deus e xinguei e blasfemei bastante, né? E quando veio a pandemia, eu fui muito rebelde com os políticos, né? E até hoje não gosto de político, né? Então, eu fui muito rebelde com políticos porque é o seguinte, cara, a quantidade de imposto que se paga e chega na hora dessas, de uma pandemia assim, simplesmente fica em casa e o dinheiro a gente vê depois, né? Então, eu fui muito rebelde com isso aí e eu disse, cara, quer saber, eu vou fazer uma promoção seguinte, se é pra ficar esses 15 dias, 30 dias, porque a gente não sabia quantos dias ia ficar em casa. Eu vou fazer o seguinte, uma coisa que não era normal para nós fazer, e eu como rebelde da época, eu disse, cara, quer saber, em vez de pagar imposto na venda da churrasqueira, eu não vou pagar porra nenhuma de imposto. Eu vou pegar esse dinheiro que eu pago de imposto e vou dar de desconto. Aí eu fiz uma promoção, fiz uma promoção que tu podia ganhar até 30% de desconto. Tu ganhava 30% de desconto.
eu automaticamente ia sonegar o imposto de todas aquelas churrasqueiras, né? Cara, quando eu fiz isso, muita gente que eu disse assim, ó, cara, aí eu fui para as redes sociais e falei isso. Disse, cara, olha só o seguinte, ó, acho um absurdo isso, papapá, e eu não vou pagar imposto nenhum e vou dar 30% de desconto. Alguns gostaram da ideia para comprar a churrasqueira e outros me martelaram na rede social. Ah, então tu acha que é certo sonegar, que papapá, não sei o quê. Né? E eu vi que deu um contra aquilo ali, sabe? Não deu um efeito positivo. E daí eu disse, cara, e agora? Né? E parado, eu tendo que pagar os peão parado. E daí eu vou lá ver a loja, como é que tava, se tava tudo ok, porque tava fechado. E na esquina da nossa loja tinha uma senhora que durante o ano todo ela vendia pão caseiro na sinaleira. Conheço. Tá? Ainda vende, né? Ou não tá mais? Não, acho que ela não vende mais agora. Ela vendia pão caseiro na sinaleira ali. E a gente comprava sempre mais para ajudar ela do que tudo mais, né? E daí quando a gente foi, que viu Canoas morta, sem ninguém na rua, e chegamos na sinaleira e aquela senhorinha não estava vendendo pão, eu digo, cara, como é que deve estar ela? Se para nós tá ruim, imagina para ela. E daí a gente pegou e perguntei para uma moça que trabalhava ali perto, olha, não sabe onde mora a senhora? Ah, eu não sei, mas a fulaninha ali sabe. Aí me deu o telefone de uma menina lá que era sobrinha, que era neta dessa senhora. Ela disse, não, a minha avó mora assim, em tal lugar. Pergunta pra tua avó se ela não faz um pão pra mim lá, então. Liga pra ela, ela disse, não, a avó não tem telefone, mas faz o seguinte, de tarde quando eu chegar em casa tu me liga, eu pergunto pra avó. Aí, detalhezinho, eu liguei pra ela e falei com essa senhorinha. Ela disse, meu filho, eu até posso fazer o pão pra ti, mas eu não tenho a farinha. Aí eu digo, tá, e se eu comprar a farinha e levar pra senhora e a senhora não faz o pão? Se tu trazer a farinha, tu vai ter que trazer o ovo, porque eu não tenho nada. Eu disse, não, então a senhora me manda a receitinha do que precisa para fazer esse pão. Ela me mandou, assim, os condimentos que precisava, né, fermento, pão, né, ela usava leite aí também. E daí no mercado, foi eu e minha esposa, fomos no mercado para comprar os condimentos para essa senhora fazer esse pão para nós, né. Eu tô me lembrando do Júnior que não tinha dinheiro para duas carroças de areia lá atrás. O Júnior que comia carreteiro de salsicha e ia dormir com fome para não deixar os filhos com fome. E daí por que eu tô trazendo essa história aqui? Porque daí chegando no mercado a minha esposa disse assim, essa senhora não tem farinha, será que ela tem feijão e arroz? Eu disse, não sei. Quem sabe a gente compra uma cesta básica e leva para ela. Eu disse, não, vamos comprar. Aí compramos uma cesta básica ali, em vez de comprar 1 quilo de farinha, compramos 10 quilos de farinha, uma bandeja de ovos, óleo, leite, coisa, e levamos para ela. Primeiramente eu cheguei na casa dela lá e ofereci para ela a farinha, eu quero que a senhora faça aqui, né, mas eu quero um pão só, o resto a senhora pode fazer para vender. Aí ela, obrigado meu filho, tudo mais. Aí um pouco meio sem jeito, como é que eu vou chegar a oferecer uma cesta básica para uma pessoa, porque daqui a pouco a pessoa pode se ofender, tá pensando, né? Então eu meio sem jeito disse assim, se a senhora não se importar, se a senhora souber alguém que está precisando, eu trouxe uma cesta básica aqui. Né? Se a senhora souber alguém que está precisando, eu trouxe para doar essa cesta básica. Ela olhou assim, eu quero. Aí eu peguei, puxei aquela cesta básica, que não era a maior das cestas básicas, mas era uma cesta básica bacana, entreguei para ela. E essa senhora, sei lá, devia ter uns 80 anos mais ou menos, ela encheu os olhos de lágrima e olhou para nós e disse assim, ontem eu fui dormir com fome porque eu não tinha o que dar de comer para meus netos. Cara, aquilo ali foi uma paulada muito grande e a gente viu quanta gente estava necessitando daquilo ali naquela época. E daí mudou o foco. Em vez de pegar e dar desconto e não pagar imposto, a gente resolveu mudar o foco. A gente resolveu fazer a seguinte promoção. A cada 5 quilos de alimento que você doasse, você ganhava 10% de desconto. Se você doasse 10 quilos, 20%, 15 quilos, 30% de desconto. Criamos isso e fomos para a rede social. Na época falei com o Cris Pereira, não conhecia ele pessoalmente, mandei uma mensagem para o Cris, e ele atendeu prontamente, ele disse, não, vou fazer uma publicação para ti. Cara, aquilo deu tão certo, porque daí o Cris Pereira fez a publicação para nós, a Cris Silva, comunicadora da RBS, a Bruna Colossi, que hoje está no SBT, que era da RBS,
Neto Fagundes e Jair Cobb. Todos eles fizeram uma propaganda, um videozinho curto, e disseram: o Júnior da JR Churrasqueiras, a cada 5 kg de alimento que você ofertar, que você doar, você ganha 10% de desconto, podendo ganhar até 30% de desconto. Cara, eu vendi num dia na base de 150 mil reais. Poxa vida. Cara, foi uma explosão nas redes sociais, assim. E tu tinha isso em estoque? As Essas churrasqueiras, ou tu teve que sair depois atrás para construir isso? Como não se podia trabalhar, não podia se trabalhar, o que eu falei para meus funcionários? Cara, é o seguinte, ou ficamos em casa e passamos mal todo mundo, ou vamos produzir. Então, proteção total em todo mundo, tubo de álcool gel e máscara na cara. E tu entra no setor de indústria, né? Na verdade, tu estava liberado, né? Tava porque liberado, a indústria em Canoas não fechou, né? É. Porto Alegre fechou a indústria, mas Canoas não. Não, e isso foi uma briga que eu tive com a minha contadora na época, porque os primeiros 15 dias eu parei devido à minha contadora, porque ela disse: não, é questão de saúde, vamos parar tudo. Mas Canoas nunca parou a indústria. Exatamente, então eu parei precocemente, né? Então, de alguma maneira tu botou essa energia em outras coisas. Exatamente. Né? Então foi ali que eu consegui me reinventar e cara, deu muito certo. E ali a gente conseguiu fazer uma doação de 18 toneladas de alimento. Poxa, que legal. Cara, então assim, a gente tinha as caminhonetinhas, caminhãozinho HR aquele. Então saímos com o caminhãozinho carregado por tudo, entregando em Canoas inteiro. Muita gente recebeu, né, a cesta básica. E cara, foi uma campanha muito legal. Então aí já tinha se passado 8 anos, né? Então agora faz 8 anos. Hoje a gente tem uma média de produção de 600 churrasqueiras mês, que era um negócio surreal. A gente, agora com meus filhos, meu filho se formando em engenharia civil, que é o meu braço direito dentro da fábrica. Minha esposa, a cabeça do negócio, que é ela que gerencia toda a parte financeira. O meu mais novo, braço esquerdo. E chegaram todos os meus colaboradores e 2 pessoas que são especiais para mim também lá agora, nesse momento, que são minhas noras, que estão há 5, 6 anos com meus filhos e que compraram a empresa junto com a família e são os braços direitos e esquerdos dentro da loja em vendas. São 2 profissionais espetaculares, né? É mais do que uma empresa familiar, né? É uma família empresarial, né? Porque Exatamente. vocês vivenciam isso o tempo inteiro, né? Cara, e é muito legal porque agora... Aí a gente ganhou o prêmio 2016. 2016 a gente criou a tradição. 2017, 18, 19 a gente ganhou a premiação de melhor churrasqueira do ano. 2020 e 21 não teve premiação devido à pandemia. E agora 2022 a gente ganhou com a churrasqueira gourmet, que é uma churrasqueira com fogão a gás, que hoje é a churrasqueira mais completa pré-moldada do Brasil. Essa churrasqueira é sensacional. E com a churrasqueira gourmet nós ganhamos o prêmio novamente. Legal. De melhor churrasqueira pré-moldada do Brasil. E o mais legal disso tudo da premiação não foi nem o fato da premiação, é óbvio que isso é importante para nós demais, né? Mas o fato de todo mundo que está envolvido na empresa queria estar junto no momento, na hora de receber o prêmio, né? Então, para te ver que a empresa só acontece, está tendo o sucesso que tem, porque todo mundo realmente se dedica e se importa com o produto, não simplesmente para vender, mas sim para entregar o melhor, né, cara? Então hoje a gente consegue atender o país inteiro, né? É óbvio, mais região metropolitana aqui, região sul, né? Porto Alegre, região até o litoral aqui, e o resto do país com transportadora, né? Mas é vendido até para fora do país. A gente tem agora para o próximo ano um desafio bem grande, que é ampliar a nossa loja física, que hoje temos uma loja física, até o final de 2023. Embora agora com toda essa troca política, a gente não sabe como é que vai acontecer e tudo mais, mas a ideia é que até o final de 2023 existam mais 2 JR. Mais 2 filiais, aí, 2 unidades de venda. Isso, uma em Caxias do Sul e a outra em Ipanema. Me corrija se eu estiver errado, desculpa. Mas assim, a tradição e as outras churrasqueiras que tu ainda vende, né? Elas se encaixam bem para um consumidor que quer fazer a sua casa, que quer ter aquele produto. A gourmet também, mas eu vejo que com a gourmet, pelo nível de acabamento que ela dá, a forma como ela é bonita, a estrutura que tu montou, a gente está mostrando imagens aí também, vamos pedir para o Gui e assinar acrescentar.
tu não tem mais a construtora lá, mas tu deve ter cada vez mais arquitetos que utilizam a tua estrutura dentro dos projetos de alto padrão, né? Exatamente. E vamos supor, não digo uma grande sacada, mas o legal disso tudo é que nós somos os únicos autorizados a fazer esse produto no país. Outras empresas tentaram copiar, lançaram no mercado, a gente entrou com ação judicial e automaticamente os juízes proibiram a fabricação e distribuição desse produto, a não ser pela JR Churrasqueiras. Não só então não só a tradição, mas essa que tem a gourmet, que tem o fogão agora a gás dentro, porque tu fizeste a patente do conceito. Churrasqueira pré-moldada com fogão embutido. Independente se for a lenha, a gás, fogão de indução, fogão que seja um fogão agora... Não importa o fogão que for. Churrasqueira pré-moldada com fogão embutido. Então a gente tem esse conceito. E existe algumas empresas, que eu estava te falando, que tentaram burlar o sistema. E tem uma frase que eu acho muito hipócrita, né, que as pessoas falam, que é: nada se cria, tudo se copia. Eu acho isso absurdo, porque às vezes a gente trabalha que nem a churrasqueira tradição. Ela não nasceu da noite pro dia. Não foi um sonho. É um acúmulo de conhecimento. Exatamente. São coisas, são desafios, são erros e acertos até se criar um produto. Aí quando tu chega num produto bacana, vem alguém ali, faz um Ctrl+C, Ctrl+V e larga no mercado e quer ter o mesmo sucesso que tu. Eu acho que isso é um conceito errado de nada se cria, tudo se copia. E a vantagem que agora, diferente lá da época do meu pai, que nós tínhamos essa estrutura de ter a patente do produto, né? Então existem ações judiciais hoje rolando de mais de 5 milhões de reais, tá? Com empresas gigantescas que simplesmente, quando o juiz deu a liminar dizendo que eles não poderiam continuar vendendo, eles simplesmente não deram bola para aquilo e seguiram, né? Até uma segunda ordem para pararem, que tiveram que parar agora, né? Só que, porém, foram 1 ano vendendo esse produto. E durante esse 1 ano vendendo um produto que pertencia ao JR Churrasqueiras, talvez seja a aposentadoria ali, que a gente não enxerga como aposentadoria, né? Mas sim um upgrade forte para a empresa. Legal. Quais são... tu virou, daí com essa passagem da pandemia, quando tu começaste a fazer essas vendas, tu começou a fazer um outro tipo de produção de conteúdo que muitos canoenses te conhecem dali, tenho certeza. No dia do evento, né, o Estúdio AT Play, assim como a JR Churrasqueiras, que é uma das fundadoras, tu é um dos fundadores, participa da Confra10, né, confraria de empresários aqui da cidade. Um abraço para todo mundo lá da Confra10, né? No dia do evento que teve na tua loja, quando eu estava indo embora, eu fui de Uber. E o Uber, quando me pegou ali e foi saindo, ele foi me dizendo: não, eu sigo ele, eu acompanho as postagens dele lá, que ele faz, de churrasco e tal. Então, além das vendas, tudo isso que tu falou, tu começaste a produzir muito conteúdo, fazendo os assados, né? Produzindo conteúdo, dando dicas das mais variadas formas, o que acaba fazendo, tu vai entregando, né? Nós que somos da área da comunicação, sabemos, tu vai entregando conteúdo de valor para as pessoas, elas vão aprendendo, mas elas vão te tendo como referência na questão de churrasqueira, né? Exato. Como é que isso foi? Como é que o comunicador júnior foi se moldando, se lapidando? E quanto do teu dia, da tua energia empresarial hoje tu coloca nisso? Cara, na verdade isso aconteceu meio por osmose, assim, vamos dizer, né? Porque o que acontece? Eu sempre fui muito carnívoro, né? E passei por muitas necessidades e não podia comer carne, né? E daí agora eu me vejo numa situação que eu consigo comer carne. Porém, lá em casa, minha esposa, ela prefere muito mais um Big Mac ou um hambúrguer ou qualquer outra coisa do iFood, né? Então, eu comecei a criar os churrascos e os conteúdos para ter uma desculpa de fazer o churrasco em casa. Para ficar lá no canto do guerreiro. Exatamente. E daí, cara, começou a dar tão certo aquilo ali, a gente fazia um churrasco, as pessoas começaram a comentar, começaram a evoluir, a gente foi aprimorando as receitas e cada vez tudo aquilo que a gente foi aprendendo. Então, cara, não existe algo de profissional no meu canal. O meu Instagram, se tu olhar, é uma bagunça.
É uma bagunça. Meu Instagram tem post aqui, post ali, tudo quando é post. A gente vai lá almoçar num lugar não sei aonde, a gente bota um post, vai não sei aonde. Então, cara, é uma bagunça, mas a gente tá com quase 60 mil, acho que tá com 60 e poucos E mil. faz muita venda via essas postagens? Cara, Chega o pessoal lá dizendo, eu vim aqui porque eu vi no Cara, o Instagram. interessante, por exemplo, até você tá... Não, eu fui num restaurante agora, certo? Pode citar, por nós não tem problema. Pode. Não tem problema nenhum. Eu acho que é em Glorinha que chama, restaurante da Janete, né? Eu fui lá agora, esse domingo agora, daí tô almoçando lá e daqui a pouco vem um cara lá na mesa e disse, ô, JR, ele olhou pra mim, JR, eu disse isso. Ô, cara, eu te sigo, posso tirar uma foto? Eu disse, cara, claro. Olha aí. Cara, isso acontece muito, cara, em vários lugares que a gente vai. Então, querendo ou não, a gente se tornou uma certa referência, uma pequena celebridade no meio do churrasco ali. E muitas pessoas acabam nos seguindo, né, cara? Então, existem umas situações bem interessantes, que nem um dia eu tô chegando na loja, porque normalmente eu estou na loja nos sábados. Durante a semana, ou eu tô dentro da fábrica, ou visitando construtoras, né? E daí sábado eu tô ali. E teve um dia da semana, uma quinta-feira, que eu resolvi dar um pulo na loja. E a minha nora, Maria, tá atendendo um casal de clientes lá, né? E quando eu entrei na porta, a esposa do rapaz que estava sendo atendido olhou para mim assim e deu um grito. Meu Deus, vou morrer do coração, sabe? Cara, eu fiquei totalmente sem jeito, assim, sabe? E ela olhou, e o marido dela olhou pra ela assim, e ela disse, eu amo esse homem, não sei o que, sabe? E eu digo, olha, minha esposa tá ali. Aí eu sei, cara, que a gente se tornou uma certa referência, e eu acho que justamente por essa nossa simplicidade, sabe? Fazer as coisas o mais natural possível. O meu churrasco não tem uma super produção, não tem isso, não tem aquilo. Cara, bota a carne no espeto, deu certo, não deu errado, opa, caiu um pedaço de carne no chão, o cachorro foi ali e pegou. Né? Então... Mas tu vai fazendo um laboratório ao vivo ali, e muitos produtos que tu tem na Gourmet, porque a Gourmet tem quantos acessórios? Uns 15, Cara, 20? são mais de 25 acessórios, e foi através desses laboratórios. Por exemplo, a Gourmet nasceu para noite pro dia? Não. Por exemplo, a Tradição nasceu da noite pro dia? Não. A Tradição, por exemplo, o pessoal começou a chegar lá, Júlio, meu espaço é mais compacto, eu tinha o sonho de ter uma churrasqueira com fogão a lenha. E daí eu peguei uma chapa de fogão e botei na churrasqueira. O que aconteceu? Levei para casa, antes de lançar lá no mercado, levei para casa e comecei a fazer testes. E aquela chapa durou 6 meses, uma chapa de fogão a lenha em cima. Aí eu disse, cara, por que isso? Aí eu descobri o quê? Que o compartimento do churrasco e o compartimento da lenha, do fogão a lenha, eles deviam ser separados. Antes eram juntos, entendeu? Tu caía a brasa, tu empurrava a brasa para baixo. Só deixava a chapa ali. Aí tu empurrava a brasa para baixo, aquecia a brasa. Aquecia a chapa. O que acontecia? Junto com essa brasa, tu acabava empurrando o sal. E o sal oxidava aquela chapa muito rápido. Então, esse foi o primeiro laboratório que a gente teve na Tradição ali, que teria que ser separado, né? Aí eu peguei e levei a churrasqueira Tradição para minha casa e comecei a usar. E, cara, eu lembro dos meus avós, que me acordava às 5 horas da manhã para tomar chimarrão na frente do fogão a lenha. Então, foi uma ideia bacana ali. Só que ao mesmo tempo, quando eu levei para casa, como a correria do dia a dia, corre lá, tá sempre correndo, eu vi que durante 2 anos que eu tive essa churrasqueira Tradição na minha casa, eu usei acho que 3 ou 4 vezes o fogão a lenha. Usei muito pouco. Por causa da correria do dia a dia. Nesse período de tempo, eu queria fazer alguma coisa rápida. Eu quero fazer alguma coisa no disco de arado ali. Aí eu peguei como é que se diz? Liquinho? Um liquinho com... Um bujãozinho pequenininho de gás. Isso, com... Um fogareiro. Com fogareiro, exato. E coloquei dentro da churrasqueira Tradição, embaixo da chapa do fogão a lenha. Então era um fogão a lenha fake, que ele passou a funcionar como gás. Só que eu passei a utilizar tanto ele, qualquer coisa que eu chegava eu ia lá e utilizava. Não precisa fazer fogo. Exatamente, era mais prático, entendeu? Ligou o gás, pum, né? E cara, começou a ficar tão prático que daí foi onde a gente desenvolveu a Gourmet. E daí desenvolvemos a Gourmet. Quando desenvolvemos a Gourmet, ela tem um lado aberto, justamente para facilitar a utilização e tudo mais, tem um lado mais moderno. Mas quando teve esse lado aberto, a gente teve que desenvolver um suporte de fundo aéreo, que o espeto ficasse pendurado, não tivesse aqueles ferrinhos da frente. Aí o cara, eu vi numa chapa lá não sei aonde, que os caras usam tipo uma prensa em cima aí, dá pra fazer. A gente criou a chapa com a prensa, depois vem o charbroiler, depois vem o forno de pizza, depois vem o acessório parrilla.
Cara, são mais de 25 acessórios que tem a Gourmet hoje. Então tu consegue uma churrasqueira de 1,5 m pré-moldada, tu transformar um ambiente completo gourmet. Tu consegue fazer desde uma pizza a um churrasco tradicional, a um hambúrguer, cara. Então assim, tu consegue fazer, cara, tanto carvão quanto gás. ou a lenha. Exatamente. Exato. Então tu tem esse, cara, é a Disney dos churrasqueiros, né? Então quem gosta de churrasco, aquilo aí tu consegue fazer tudo e mais um pouco. Já diz pra gente qual é o Instagram lá que o pessoal te acha para essas dicas de churrasco e de vida aí já. Cara, é bem simples, é o JR Churrasqueiras Oficial. JR Churrasqueiras Oficial. A gente botou o oficial ali pelo fato que a gente descobriu que começou a surgir outras JR churrasqueiras no país, né? Acontece. Embora a gente tenha a nossa marca registrada, mas tem os paralelos aí. Mas legal. É JR Churrasqueiras Oficial. Beleza. O papo foi, nem sei quanto tempo, eu nem vou olhar para assinar aqui, porque a gente já estourou um tempão, né? Eu imagino, porque falar... Não, mas eu tenho certeza que o pessoal tá gostando bastante. Eu queria que tu pudesse... Eu fiquei com a sensação, né, nessa história toda que tu nos contou aqui, me lembrei muito da filosofia estoica, que fala que a gente tem que focar naquilo que a gente tem governabilidade, né? Me parece que em todas as crises aqui que tu nos contou, foram várias crises de vida aqui, vários momentos difíceis da tua vida, tu buscou focar naquilo que tu podia fazer alguma coisa, não ficou focando naquilo que tu não tinha, a não ser na tua conversa que tu teve com Deus, mas mesmo assim estava com Deus, não estava contigo, né? Tu sempre focou em colocar a tua energia naquilo que tu tinha governabilidade, naquilo que tu podia fazer a diferença, inclusive na vida dos outros, como tu contou. E eu queria que, assim, pra gente encerrar, tu trouxesse uma mensagem para as pessoas. Eu acho que, mais do que profissional, enquanto grande ser humano que tu é, a mensagem que tu pode passar para as pessoas é de como a gente passar por esses momentos de dificuldade, já que Deus te deu não só 5 anos, né? Já deu muito mais. 3 anos já passaram. Já passaram mais 3, além do que tu pediu, e nós esperamos que Ele continue dando muitos e muitos anos. É uma doença que a gente não falou nisso, né? Não parou ali na cirurgia, né? Ela tá sempre aí, né? Sempre aí, inclusive ano retrasado, posso ter passado 5 anos, né? Eu achei que estava tudo bem, que estava curado e tudo mais, e descobri que tinha 2 nódulos na nuca, né? E daí a médica disse assim, tu quer ver o que vai acontecer ou tu já quer tirar? Eu disse, pô, vamos tirar de uma vez isso aí. Bom, nós temos 2 maneiras, a gente vai fazer uma cicatriz forte aqui na tua nuca ou nós vamos retirar tuas 2 orelhas e fazer a cirurgia por trás. Eu disse, não, tiramos fora as orelhas então. Aí foi retirado e recolocado as orelhas e tiramos esses 2 nódulos. Cara, se eu tivesse que falar alguma coisa para as pessoas e referente a isso que tu me perguntou ali, questionou agora, eu acho que principalmente o que eu falei para aquele rapaz ali, é buscar suas prioridades, buscar pelo que vale a pena lutar, não é por uma empresa, cara, são coisas reais. Tem que realmente ter valor para ti, não é valor financeiro, e sim algo que realmente te mova e faça você correr atrás. Uma das frases que eu escutei, que eu levei para mim, que na verdade são 2 coisas, que é aquilo, cara, se tu mirar em qualquer lugar serve, né? Então tu tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. E aquilo que tu faz ecoa tão alto que o que tu fala, ninguém escuta. Então não adianta só tu falar, tu tem que ir lá e fazer. Então aquilo que tu faz ecoa tão alto que o que tu fala, ninguém escuta. Então, cara, vai e faz, segue, busca a tua prioridade, e é baseado nisso que eu levo hoje. Eu não acredito que a JR Churrasqueiras é só uma empresa de churrasqueiras. É uma empresa para deixar um legado, para deixar uma história familiar, né? E que as coisas acontecem por causa disso, pelas prioridades. Era isso. Maravilha. Muito obrigado pelo papo. Eu obrigado pelo convite. Hein? E falaremos mais vezes. Acompanhe lá, JR Churrasqueiras Oficial. Obrigadão, Júnior. Valeu. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.